O Brasil, a pauta de exportação é agronegócio e mineração. Mineração, gás, petróleo, né? Enfim, essa é a pauta de exportação do Brasil. Sim. Apesar de eu ter dito que há uma aposta errada do Brasil, em vez de entrar com força no agronegócio, em apoio, com, enfim, com ações governamentais. Políticas públicas e tal, a gente vê subsídios, investimentos e tal, em indústrias falidas, como, por exemplo, de automóveis. Por que não centrar no agronegócio, onde nós somos fortes, industrializar o nosso produto e importar carros? Porque isso não está dando mais emprego. Não, olha, eles representam o quê? 4% da economia, você está falando aí de 40% do PIB. Exatamente. É importante a indústria automobilística no Brasil, mas eu vejo que a nossa vocação é produzir alimento. Exato. O Brasil, um clima tropical, terras férteis, né? A gente tem algumas condições do clima, como no Rio Grande do Sul, como no sul do Mato Grosso do Sul, alguns estados que às vezes sofrem pelas estiagens, mas a gente sabe que a gente é o grande celeiro do mundo. O mundo inteiro enxerga no Brasil hoje como o celeiro que vai produzir alimentos e que vai realmente trazer uma segurança alimentar, Zé Maria. E isso é importante a gente falar, porque se o mundo inteiro enxerga o Brasil como esse celeiro e como um ponto muito importante para trazer essa segurança alimentar no mundo, por que não este governo não enxerga isso no produtor rural e realmente cria políticas públicas para que o agro se fortaleça cada vez mais? A gente tem um problema hoje com o governo federal, o presidente que hoje comanda o Brasil, o Lula, realmente tem uma rixa pessoal contra o produtor rural. Eu vejo investimentos de milhões num túnel lá em São Paulo, que se melhorasse as estradas aí para Mato Grosso do Sul, para escoar a safra, seria muito melhor para o país em termos de infraestrutura. Exatamente. O governo não investe em logística, em infraestrutura, principalmente, né, no escoamento das safras. Estou sabendo que produtores estão fazendo estradas. Exatamente. E eu vejo também, Zé Maria, um grande problema. O Brasil não investe em malha ferroviária. A grande jogada seria o investimento em malha ferroviária que o presidente Bolsonaro tanto defendeu e agora a gente vê o governo Lula nessa inércia. E eu quero dizer mais um pouco. O alinhamento dos ministérios do governo Lula contra o agronegócio e contra o produtor rural está causando um enorme prejuízo hoje para o produtor rural e esse prejuízo está chegando na mesa do brasileiro, Zé Maria, porque os altos preços dos alimentos também é uma política errônea que o governo federal atua com o produtor rural. Nós estamos no mês de junho, até agora o nosso plano safra não foi anunciado, nós não sabemos o tamanho que será investido no seguro rural, que é um outro gargalo hoje do agronegócio que não funciona. O seguro rural hoje no Brasil é uma grande, vamos falar assim, uma grande enganação. O produtor rural contrata, não recebe depois o prêmio quando ele aciona, ou as próprias asseguradoras hoje estão se negando a fazer seguro quando é milho safrinha em alguns estados. Enfim, o seguro rural passa por uma transformação. A senadora Tereza Cristina hoje é a autora de uma lei que moderniza o seguro rural, vai para a Câmara depois de vir do Senado e a gente vai trabalhar esse seguro rural para realmente trazer uma segurança financeira para o produtor rural na hora que tem um prejuízo. Então nós sabemos que as políticas públicas que o governo federal hoje traz para o agronegócio é perseguição. Domingo eu estava em casa, o coronel Ulisses, deputado federal pelo Acre, me ligando com os produtores rurais que o ICMBio está lá perseguindo, trazendo novamente uma indústria da multa lá para os produtores rurais e trazendo confisco de gado no Brasil, nunca jamais visto na história do Brasil. Hoje a gente vê o Ministério do Meio Ambiente confiscar gado do produtor rural. Então, realmente, é um alinhamento... São áreas contestadas, né? Há um alinhamento dos ministérios. O Ministério do Trabalho hoje fiscalizando trabalho análogo à escravidão, Zé Maria. E a gente sabe que hoje,
Por exemplo, tem amigo meu no Pantanal que contrata o trabalhador, as empreitas, os empreiteiros para fazer cerca, para fazer limpeza de pasto. E esses empreiteiros, eles querem ficar lá perto do serviço, eles não querem ficar na sede da fazenda, em alojamentos. Eles preferem ficar acampados lá no serviço. Mas o produtor rural mata uma vaca, leva comida, dá água, enfim, dá um subsídio. E ele é tratado como o trabalho análogo à escravidão, preso com a sua propriedade bloqueada, contas encerradas no banco, enfim, uma política contra esse produtor rural. E o MST, ao mesmo tempo, assentado nas beiras das rodovias, morando debaixo de lona preta por 2, 3, 4 anos seguidos, né? As crianças ali vivendo naquela condição subhumana e são tratados como heróis ali na beira das rodovias. Então, a justiça não é igual. O Ministério do Trabalho realmente faz uma política errônea contra o produtor rural, assim como o Ministério da Economia, que não tem realmente uma linha de crédito com juro subsidiário. Hoje, o produtor brasileiro, Zé Maria, paga o maior juro do mundo. Tirando hoje, saiu uma pesquisa agora, que o juro real hoje do Brasil é o terceiro maior do mundo, perdendo para a Rússia e para outro país que eu não lembro, mas é o terceiro maior do mundo. E esse produtor paga a conta desse juro alto. A agricultura não é subsidiada? Tem um subsídio ali, né? Olha, o produtor brasileiro não é subsidiado. Ao contrário do que o produtor europeu, americano, tem um subsídio dos seus governos, tem ajuda, tem crédito muito forte, além de ter juro mais barato para trabalhar, hoje o produtor brasileiro não conta com essa política pública de subsídio. E a gente realmente nem espera isso do governo federal. A gente espera realmente que o governo federal não intervenha e dê somente crédito para o produtor rural. Não atrapalhar, né? Não atrapalhar. Deputado, eu conversei com integrantes do governo e me dizem o seguinte: há uma certa resistência, que o governo faz tudo, tenta se aproximar, mas que a resistência já é ideológica, é uma resistência ao governo. Existe isso. Eu soube que o senhor esteve com o ministro Fávaro e tal, conversando. Ele foi lá na sua comissão, exatamente, né? A gente está tratando de pontos específicos, Zé Maria. Um deles é a securitização hoje do produtor do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do oeste do Paraná, né? Que é um produtor hoje que atravessou quatro anos de estiagem, 4 secas, teve sua safra... Ele me disse que se criar a cultura da securitização, reduz o preço do seguro, né? Quanto mais gente... Na verdade, a securitização hoje agora só tem essa previsão e esse pedido do produtor porque o seguro rural não funcionou. Porque se tivesse o seguro rural funcionando, o produtor hoje não estaria endividado. Ele pagaria os custos de produção com seguro. Mas o que acontece? A política do seguro rural, volto a dizer, é uma política errônea, é vamos falar assim, hoje a contratação dos seguros prejudica muito o produtor rural e tem que ser vista numa nova lei. E essa história de que a agricultura brasileira é larga escala para exportação? É soja, milho, corte em larga escala? É verdade? Zé Maria, a gente vê a agricultura familiar hoje muito forte no Brasil inteiro. Né? A gente... desde Getúlio Vargas que... O ministro me disse que fica 80% da produção que vai para a mesa do brasileiro é agricultura familiar. Em alguns casos que não é tão familiar assim. Exatamente. Né? Os médios podem ser considerados como grandes produtores. Exatamente, mas o Brasil é um grande produtor de alguns produtos, soja, café, milho, carne, então... essa sobra tem que ser exportada. Mas hoje nós temos a carne mais barata, uma das mais baratas do mundo hoje. Da América do Sul é a mais barata a carne brasileira. E de boa qualidade. Né? E de belíssima qualidade. Nós temos hoje, né, a produção hoje foi afetada um pouquinho do arroz, que devido àquela a raposa Serra do Sol, que foi transformada em reserva indígena, baixou muito a produção do arroz aqui no Brasil. Esses produtores brasileiros hoje estão lá na Guiana trabalhando lá e produzindo lá e foram convidados para lá estarem. Enfim, são políticas errôneas contra o produtor rural, mas hoje o agronegócio realmente é que sustenta a mesa do... Não há uma certa incoerência, não é chorar de barriga cheia, não. A gente vê o agronegócio aí crescendo, grande, bem internacionalmente aqui no Brasil. O senhor traça um quadro assim, estão atrapalhando a gente não está tão bem assim, mas afinal está ou não está bem?
Olha, Zé Maria, eu vou te explicar hoje. Os custos de produção hoje estão caríssimos. O soja chegou a bater R$190, hoje está R$118, R$115 de média no Brasil, a saca de soja. A gente sabe que o preço para produzir um hectare é altíssimo. Se o produtor empatar ali... Adubo, defensivos, tudo exatamente. Dólar, né? A renda, que muitas propriedades hoje são arrendadas, a renda é altíssima hoje. Então, ou seja, o produtor realmente hoje vive um momento muito difícil com os preços das commodities despencando, né? Na verdade, com as intempéries da natureza, né? O clima, as estiagens que foram muito severas aí em alguns anos em vários estados do Brasil, mas principalmente essa condição de você tomar crédito hoje com os dos juros mais altos do mundo. Hoje o produtor brasileiro paga de 19% a 22% de juro ao ano para produzir. Isso é muito difícil num país que realmente... Então não está mais tão grande assim a lucratividade. Exatamente. Eu acho que o período melhor que o agronegócio se desenvolveu foi há alguns anos atrás no governo do presidente Jair Bolsonaro, né, que teve realmente um poder aquisitivo muito forte do produtor rural, né? As commodities todas em alta. Milho chegou a bater R$130, se não me engano, a saca. Hoje o milho é vendido a R$50, preço médio.